6 derrames cerebrais. Como chamou? Do carro, de rodar, de fazer energia para o carro, como é que diz? O gerador começou a acender aqui, já porque eu disse, olha, Satanás está com muita raiva. Aí chegou 9 dias aqui, já não fiz o gerador acender. Eu disse, Senhor, em nome de Jesus, não permita isso não. Não faça isso, não deixe Satanás ganhar essa vitória. O gerador desapareceu, o carro ficou bom. Eu nunca vi Pastor Jefferson, mas nem que fosse GNV. Eu nunca vi um ponto de gasolina durar tanto. Deus veio soprando o carro. O carro foi impressionante. Foi uma luta, mas para a glória do Senhor. E a exaltação do nome bendito do Senhor. Conseguimos, enfim, chegar para narrar uma breve história, não seria o mais breve possível, de como o Senhor Deus literalmente me resgatou das trevas para a maravilhosa luz. E o quanto este homem tem a ver com tudo isso. O senhor estava falando do casamento, e toda a minha derrocada espiritual começou a partir de um casamento. Um casamento que, apesar de ter sido realizado na igreja, apesar de seguir os trâmites burocráticos, não era a vontade de Deus. Eu mesmo não queria, mas eu era pastor, muito jovem, estava com 21 anos de idade, e o pastor colega nosso, que Deus o abençoe cada vez mais, que ele cresça, que ele seja alegre cada vez mais no Senhor. Estava me pressionando, dizendo, olha, você não vai poder ficar no ministério da igreja porque você é pastor solteiro. Não tem como ser. Se você agora tem uma namorada, você vai ter que casar com essa namorada. E chamou o corpo diaconal, disse, ou você casa, ou você... E foi pressão mesmo. Eu estava ouvindo o pastor falar, e você veja, Satanás, ele se aproveita de momentos em que você pensa estar fazendo a coisa certa. Não basta você querer fazer a coisa certa. O diabo mora nos detalhes. É fundamental que Deus tenha determinado qual é a coisa certa. Enganoso é o coração, mais que todas as coisas, quem o conhecerá? Então, ainda que o nosso coração nos engane, né? Essa criança, pastor, que nós estávamos vendo aqui, com certeza há um despacho ali desde o ventre. O Senhor disse que certamente a maioria do povo homossexual tem alguma vertente. Pastor, eu lhe digo uma coisa. Eu conheço centenas de gays. E aqui não é força de expressão. São centenas mesmo. Gays, lésbicas. Nunca conheci um único em toda a minha vida que dissesse, é o que eu quero, é o que eu gosto. Ao contrário. Eu tenho, inclusive, feito muito trabalho de filosofia clínica em cima disso. Todos sofrem profundamente. E o sofrimento é tão grande, mas tão grande, que Satanás chegou a induzir progressistas no Brasil a proibirem o psicólogo de trabalhar a dor existencial do gay. Se você é um psicólogo e está no seu consultório, alguém chega para você e diz, eu sou gay, e eu me sinto mal com isso, e eu quero me entender melhor, você está proibido pelo Conselho Nacional de Psicologia de atender essa pessoa. Ela tem que se virar com a plim-plim. E a plim-plim vai dizer que ela está bem, porque ela é uma pessoa largadona, ela é uma pessoa descolada, ela é uma pessoa moderna,
ela está na, aspas, pós-modernidade. Aí vocês escolhem se é a pós-modernidade fluida ou a pós-modernidade diluída, entre Howe, Derrida e todo esse pessoal que inventou essa tal nova modernidade, ou pós-modernidade, que está além do tempo. E a maioria dessas pessoas que eu conheço tem um fundamento espiritual terrível, né? Tem uma perseguição espiritual. Esta criança, por exemplo, que o pastor mostrou, eu tenho absoluta certeza que ela foi consagrada para aquilo. E não se escandalizem, porque acontece. Você não vê mães que jogam crianças dentro de um saco de lixo e jogam no rio e jogam... Tem pessoas que vão ao terreiro e prometem o filho. Não é? Estava falando de Betsabá, a questão da origem de Betsabá. Betseba era africana, de origem africana. E a África é o quê? Todas as mulheres são dedicadas a Lebara, que é a visão mais feminina de Exu. Porque o africano, ele não tem o que nós conhecemos aqui, a pomba gira. Eles têm a Leba, ou Lebara, que é a entidade masculina que se transforma na feminina e gera a prostituição. Conheço pessoas que são absolutamente heterossexuais, mas não podem permanecer assim. Entra num terreiro, vai ver um menininho dançando as danças, não é? Dos orixás, e se apaixona e vira a folha, como se chama, e vira a navalha. Porque as deusas fazem isso, os deuses fazem isso. Você precisa profanar a si mesmo. Nós costumamos dizer muito, Deus é fiel, e realmente Ele é fiel. Deus é fiel, e por isso a infidelidade afronta tanto a Deus. Por que Judas fez o que fez? Ele foi infiel. A infidelidade, porque Deus é fiel a si mesmo. Deus não pode negar-se a si mesmo. Deus não volta atrás da sua realidade. E às vezes nós voltamos para com Deus. Nós negamos Deus. E na minha existência foi exatamente isso que aconteceu. Eu conheci Jesus já na minha infância, né? A minha família era toda de origem presbiteriana, foram inclusive os fundadores da igreja presbiteriana ali da Boa Vista. Meus avós, meus bisavós e meus avós. E a orientação era totalmente cristã até minha avó, mas a maçã nem sempre cai perto da macieira, né? E as pessoas se desviam, e muitas pessoas da nossa casa se desviaram, e a família foi envolvida em mesa branca. Eu tenho muito a falar de mesa branca, viu? Muito mesmo. Mas eu conheci Jesus, acho que foi aos meus 10 anos de idade, e comecei a pregar o Evangelho, e a presença do Espírito Santo na minha vida era muito forte. E eu preguei em todos os lugares. Eu passei 2 anos lá na Baía da Traição, na aldeia do Galego, no meio dos índios, fazendo missão. Preguei na Caatinga, preguei no Nordeste. O fato é que aos meus 18 anos de idade, nós já tínhamos formado, nós já tínhamos fundado 18 igrejas. Para a glória do Senhor, elas estão ainda hoje aí, né? E foi um trabalho muito grande que nós participamos. Até que sempre tem o até que. Quando a gente vê lá em Ezequiel, Deus falando da queda do rei de Tiro, que é uma analogia ao pé, ele diz: perfeito eras os teus caminhos, fostes criado em formosura,
né? Os pífaros, os tambores, todas as músicas foram criadas em ti. Andavas comigo nos montes afogueados, até que de soberba se encheu o teu coração. A Bíblia nos diz que, em Provérbios 16, a soberba precede a ruína. A igreja que eu estava era uma igreja abençoada, nós tínhamos conseguido, era a terceira igreja que eu pastoreava, né, diretamente. Nós tínhamos fundado a Jubol, em Olinda, e hoje você tem uma igreja de 5 mil membros, 10 mil membros, é uma coisa comum. Na década de 80 não, nos idos de 81, 82 não. Então nós tínhamos conseguido agrupar 4 mil jovens batistas e várias denominações para pregar o Evangelho. Era um milagre de Deus. E nós estávamos ali, estávamos fazendo totalmente a vontade do Senhor. Até que a igreja começou a passar por alguns problemas. E eu entendi, hoje eu entendo isso, sabe, pastor? Hoje eu consigo ter essa leitura depois de todo esse tempo. Eu acho que o meu erro foi ali, começou ali. Ali foi o fio da meada. Eu achava que eu podia salvar a igreja. Ah, meu irmão, a igreja só é salva pelo Senhor Jesus. Glória ao seu nome. Ali eu achava que, não, o problema nas minhas mãos, a gente vai resolver isso aqui. O homem não pode fazer o que está nas mãos do Senhor Deus. Glória ao Senhor Deus. E ali eu comecei a agir como um homem. E comecei a tratar os problemas da igreja como um homem. E eu achava que, sendo fiel ao meu pastor presidente ali, eu estava sendo fiel a Deus e estava fazendo o melhor para a igreja. Isso aí são questões que não vale a pena comentar. Só que eu não estava. Eu não chamei a igreja para orar, eu não chamei o corpo diaconal para orar, eu não chamei o pastor para orar. Eu chamei para a gente resolver as coisas humanamente. E aí, resolvemos. A igreja se dividiu, criou-se outra igreja e, oh glória, todo mundo ficou feliz, menos Deus. Porque todos estavam em pecados, e era o que o pastor Jefferson estava dizendo aqui. Ninguém havia perdoado ninguém. Ninguém havia consertado, ninguém havia sarado as feridas de ninguém. E nós começamos a viver como se nada tivesse acontecido. Mas pastor, começou um espírito de frieza na igreja. A igreja já era uma igreja extremamente tradicional. Então virou uma geladeira. E aí hoje eu estou falando o fio da meada, entende? E ali a outra igreja começou a se colocar lá e nós começamos já a nos colocarmos cá. Porém, mais uma vez o porém, eu sabia do pastor e o pastor sabia de mim. E aí começou uma rede de intrigas na igreja, de pecados não confessados. E resultado, o pastor começou a se ufanar com a igreja e a corda partiu do meu lado. E eu comecei a ter problemas graves com a igreja, até que eu tive que pedir a minha exoneração. A minha família foi destruída nesse processo. Minha mulher enlouqueceu, mas não ficou maluca, assim, intensa, deprimida, nervosa, não. Ela foi internada mesmo, 6 meses, louca, absolutamente louca, insana, plenamente. E a igreja entrevistando ela dentro do hospício, com o pastor para poder me eliminar, pegando informações dela que eu espancava. Nessa época eu estava praticando Kung Fu. Você estava falando dos móveis, aí eu me lembrei
aí xingue e tudo isso. O meu soco era um soco de 80 quilos e o meu chute chegava a 200 quilos na prática dessa arte marcial. Se eu desse uma tapa de leve na minha esposa, ela se desmontaria. Todos os descrentes da rua, todos, indistintamente, de várias ruas ali no Varadouro, fizeram uma baixa-assinada e foram para a igreja mostrar que a minha vida era ilibada, que era uma pessoa decente, que tratava os filhos das pessoas e tudo mais. A igreja acreditou que a minha esposa estava falando a verdade. Meu filho foi raptado da igreja, de dentro de casa, com 1 ano de idade. Olha, foi uma situação que não vale a pena relembrar. Um dia, eu estava muito revoltado com essa situação. As pessoas da igreja não queriam me ouvir. E eu olhei para o céu e eu disse: Senhor Jesus, onde é que você está? Meu irmão, o momento da tensão, da angústia, do terror. Paulo, ele nos diz: quem está de pé, olhe para que não caia. Ninguém julgue. Quem está de pé, olhe para que não caia. E eu olhei e disse: Jesus, onde é que você está? Eu defendi a sua igreja, eu amei a sua igreja, eu preguei a sua palavra, eu anunciei o seu reino. E agora eu quero o seu socorro. O Senhor diz que é socorro bem presente na angústia. Onde o Senhor está? E eu não sentia. Eu já estava com o coração inflamado pelo ódio, pelo rancor. Não me quebrantava mais. Aí eu olhei para uns jovens que estavam comigo lá, colegas meus. Eu disse: rapaz, se eu tivesse aqui uma vela preta, uma cachaça, alguma coisa assim, eu ia invocar Satanás e eu iria destruir aquele pastor e aquela igreja. Eu ia me entregar a Satanás se fosse preciso para isso. Aí um dos jovens olhou e disse: por isso não, nem se preocupe. A tia dele era uma mãe de santo famosa lá em Olinda. Meus irmãos, não deu poucos instantes, poucos minutos, não chegou a 10 minutos. Volta esse menino com um maço de vela preta, um maço de vela vermelha, cachaça, galo preto, tudo que era preciso. Se você não disse que faria, pegue pela palavra. Eu disse: pois é, eu disse realmente que faria. E fiz. E ali eu arranquei a cabeça do galo e tirei o coração. E comecei a ouvir as vozes que iam me dizendo o que fazer. Eu sentia as gargalhadas. Um detalhe: na casa pastoral. Isso da casa pastoral. E eu invoquei. E a partir dali, a minha vida foi de ladeira abaixo. E a partir daquele dia, eu comecei, aliás, daquela noite, eu comecei a vivenciar uma experiência que eu não havia conhecido. Eu odiava a Deus com todas as forças que alguém pode odiar um ser. Só não era maior o ódio que eu sentia dele pelo ódio que eu sentia de mim. No outro dia, eu já estava cheirando cocaína, fumando maconha, tomando cachaça, e em menos de uma semana a minha porta já estava fazendo fila de clientes, vindo de todos os lugares, sem eu anunciar absolutamente nada a ninguém. Com um mês, eu soube que a igreja ia me botar para fora. Eu tinha 3 anos na casa pastoral e eu soube que a igreja estava entrando com um processo de reintegração em posse. Quem trabalha com direito aqui sabe que reintegração em posse só é permitido quando você tem até 1 ano e 1 dia na propriedade. A partir de 1 ano e 1 dia é despejo.
ordem de despejo. Mas a ordem de despejo leva 4 anos, 5 anos, 8 anos, dependendo da situação e da comarca. A igreja conseguiu a minha ordem de despejo. E o oficial de justiça me disse que a igreja, o pastor e o tesoureiro levaram lá uma mala de dinheiro para a juíza. Eu conversei com a juíza e eu falei, ela disse, você não pode provar, então calha a boca. A juíza que tinha me apoiado. A prefeita de Olinda, na época era secretária da justiça, foi a minha advogada e não conseguiu fazer nada. Não, foi Jacildo Urquiza. Jacilda. E o marido dela também tentou de todas as formas. Quem me ajudou foi o oficial de justiça, que era um cristão. E o nome dele, creiam, era Adão. Eu me senti no verdadeiro primeiro pecado, o nome é Adão. E ele disse, pastor, o que eu posso fazer para o senhor? Não é meu costume não, mas eu vou ter que mentir. Eu vou dizer que não lhe encontrei, para o senhor ter pelo menos uma semana para sair da casa. Porque senão eu vou lhe tirar com 48 horas. E eu fiquei em pânico, porque não tinha. Nesse interim, minha esposa saiu do hospício, voltou para mim, desmentiu tudo que tinha dito, mas não adiantava mais, já estava no ventilador, como diz a história. E ela estava grávida de minha filha. Né? E eu ia para a rua sem ter onde morar, sem ter o que comer, sem ter emprego, com a mulher grávida e um filho com um pouco mais de 1 ano de idade, 1 ano e meio por aí. Até que chegou uma senhora que era conhecida como a mão mais muquirana de Olinda, uma contabilista, que o filho dela era aluno meu, e disse, o que é que está acontecendo? Eu expliquei para ela, disse, o senhor é amigo de Zé Pilito? Eu disse, sou. É ele que me acompanha. Agora é ele que me acompanha. Ele pegou a molde de chave e disse, está aqui a casa. Pode ir. Eu disse, mas eu não tenho condições de pagar, não tenho como fazer, não tenho fiador para... A casa é sua. Satanás sabe fazer as coisas. Satanás sabe fazer as coisas. Em mais ou menos 1 mês, eu tinha uma casa com a geladeira da melhor qualidade, com fogão, com mesa, com cama, carro na porta. Eu não tinha nada na igreja. A minha esposa, para ir para a maternidade, pastor, nós fomos de ônibus. E de repente eu tinha tudo. E fácil. E rápido. Nunca botei um anúncio na televisão, nunca botei um anúncio no jornal, nunca botei um anúncio numa revista. E todos os dias eu só podia atender 3 clientes estourando. O limite era 2. 3 é quando a situação era mais. Porém, eu rejeitava mais de 20 por dia. E não era barata a minha consulta. E na minha mesa passavam pessoas ligadas à presidência da República. Já atendi próprio presidente da República. Fiz obrigações para presidentes de República, senadores, governadores, usineiros, empresários, as pessoas das mais altas castas que você possa imaginar e também das mais baixas, tapioqueira, lavadeira de rua. Essa questão que o senhor estava falando do casamento, meu Cristo Jesus, quantos presentes, quantos perfumes, quantos anéis, quantas joias nós não preparamos para destruir casamentos e destruímos centenas e centenas. Às vezes a mulher não era nem amante, pastor, era só uma mulher que deitou com o camarada uma vez, uma única vez, mas dizia no coração, não é meu, para ela não vai, se ele não vai ficar comigo, para ela não volta, eu vou destruir. E destruía a vida, enlouquecia filhos, destruía a empresa, destruía, se ele não vai meter na vida dele, a vida dele vai ser um inferno. O diabo não se preocupa com o dinheiro de ninguém, minha gente. Ele tem e tem muito, mas o dinheiro é um gatilho para lhe transformar a vida no inferno. E acredite, tudo que ele puder usar como um gatilho
para transformar a vida da pessoa no inferno, Ele vai transformar. Foi você, parece que estava falando de atitudes, né? de rotinas, não é? É verdade. As pessoas mudam. Você conhece alguém e de repente ela não é mais aquela mesma pessoa. Ela começa a responder diferente, ela começa a agir diferente. É obsessão. Que obsessão? O que já é possessão? A possessão, ela não está ligada apenas ao fato de estar entranhado no corpo, não. Basta se entranhar nas ideias. Um perfume, um banho que demora mais, uma toalha que se bota molhada em cima de uma cama, um prato que não se tira da mesa, um tipo de açúcar demerara que era para comprar e queria que comprasse outro, uma farinha de trigo, um passeio que atrasou, tudo. Eu costumo dizer, Deus tem um plano, Satanás uma estratégia. E não se engane, nós não temos a ideia da idade desse ser, mas imaginamos que são trilhões e trilhões e trilhões e trilhões de anos-luz. Ele estava com Deus no princípio da criação. Ele conhece, meus irmãos, cada pessoa aqui. Eu imagino que o senhor tem o privilégio de ser um pouquinho mais, viu? Mas cada pessoa aqui, no mínimo, eu afirmo isso categoricamente, no mínimo, existem 21 demônios acompanhando cada cristão aqui dentro. Pastor Jefferson deve ter uns 2.221. Misericórdia. Eu nunca vi alguém ser tão odiado por Satanás. Já vi muita gente odiada, mas desse jeito não. E glória a Deus por isso, aleluia, que me mais seja. Porque existe o Exu, que tem a sua própria falange, ou qualquer entidade que tem a sua própria falange, que são 7, que é o que vai a caminho à dianteira dele. Mas existem os 7 laterais e os 7 colaterais. São 21. Que é a terça parte do céu. Acredite, não são 8 bilhões de anjos. A terça parte do céu. Veja as estrelas. É só você ver as estrelas. A palavra de Deus nos diz que Deus conhece cada estrela do universo pelo nome, e quando Ele as chama, nenhuma delas vem a faltar. Deus não criou menos anjos e mais estrelas. Deus criou mais estrelas e menos anjos. Jesus comparou Satanás a uma estrela caída. Então são trilhões. Então ter 21 para cada um de 8 bilhões ainda é pouco. Ainda tem demônio desempregado. Tem demônio ainda desempregado. Cada pessoa, então não se engane. Porque o Espírito desceu ali, sabia de cada detalhe de meu bisavô, que ninguém... Ele acompanha a sua família há décadas, há séculos. Ele sabe de detalhe. Não se engane, você está lutando pela sua salvação. E Satanás está lutando contra a perdição dele. Ele sabe que ele está perdido. O que você faria se você tivesse a consciência de que você está perdido e que você será lançado no lago de fogo e que você ainda vai guerrear contra o próprio Filho de Deus? Ele precisa subjugar a humanidade. Ele odeia a humanidade, porque a humanidade é a coroa da criação de Deus. No ser humano, na alma humana, Deus espelhou a sua glória. Por isso a alma humana é tão cara para Deus. Por isso é tão importante. Por isso uma pessoa só perdida, Jesus ainda passaria por tudo que passou, só para salvar aquela centésima abençoada e bendita ovelha. Isso é o amor de Deus. Conseguiu colocar o pendrive? O nosso... Oi? Vê, tu sabe a pasta, Eduardo? Por favor, deixa alguém aí. Nosso terreiro era o segundo maior terreiro de Olinda e Recife. Como eu não parei apenas na parte religiosa, eu entrei no mundo acadêmico, eu fiz mestrado em ciência da religião, filosofia da religião,
Sou filósofo de formação e fiz filosofia da religião, na ciência da religião. Comecei o doutorado que foi aprovado aqui na Universidade Católica de Pernambuco, mas depois por problemas políticos, né? Mas agora está aprovado lá em